Olá a todas e a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da RD Saúde. Esta apresentação pode ser encontrada no nosso site de Relações com Investidores, o ri.rdsaude.com.br, onde o áudio desta conferência será disponibilizado posteriormente. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de iniciarmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD Saúde, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Nossos investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco no estúdio RD Saúde, temos a presença do CEO Renato Raduan e Flávio Correia, diretor de Relações com Investidores e Assuntos Corporativos. Então eu passo agora a palavra para Renato Raduan, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso call de resultado do terceiro TRI de 25, sempre um privilégio estar aqui e poder passar e ajudá-los a interpretar um pouco mais os nossos números. Acho que já vou falar um pouco sobre os resultados. Deixa eu primeiro dar bom dia para o Flávio, que está aqui comigo. Bom dia, Flávio. Bom dia, Raduan. Meu colega de bancada vai estar aqui ajudando a detalhar e tirar as dúvidas de vocês, né? Primeiro, acho que duas mensagens iniciais. Rapidamente, um pedido de desculpas. Ontem saiu um pouquinho mais tarde do que a gente gostaria o release. Acho que roubamos algumas horas de sono de alguns de vocês, então peço desculpas. E vou pular agora para os resultados do TRI. Acho que antes de começar nos highlights, eu tenho que começar dizendo que a gente está bastante feliz com o TRI, que foi muito satisfatório. Com a mesma transparência e humildade que eu falei aqui no quarto TRI do ano passado e no primeiro TRI, que o resultado estava abaixo do que a gente achava que era nosso por direito, abaixo da nossa expectativa, do mesmo jeito que eu falei no segundo TRI, que iniciava um novo ciclo de virada, agora no terceiro TRI a gente teve um resultado muito sólido e que a gente, como equipe de gestão, se orgulha muito. Tem três fatores que fizeram o resultado ser muito sólido do terceiro TRI e que nos deixam felizes. Primeiro, o resgate do patamar do top line de venda. A gente vinha navegando num patamar de 12% de crescimento, falava e sinalizava que a gente tinha que voltar para próximo dos 14%, né, Flávio? E pulamos para 15,5% num patamar de crescimento do negócio core, que é o nosso negócio de varejo. Então, esse é o primeiro fator que nos deixa contente com o terceiro TRI. O segundo fator é a gestão e o controle de despesas. Eu senti do mercado uma surpresa positiva quando a gente fez um ajuste de custo no segundo TRI, mas um receio que houvesse um refluxo no terceiro TRI. Será que a gente passou do ponto? Será que a gente consegue manter esse patamar de despesa? E a gente conseguiu, tanto no D&A quanto na despesa de venda, ter um patamar muito saudável no terceiro TRI, que é o segundo fator que a gente tem que se orgulhar desse resultado. E o terceiro, que acho que o que mais nos orgulha e impressiona, é o EBITDA de 7,5% no consolidado num terceiro trimestre. Um patamar regular de EBITDA, se vocês olharem os resultados históricos, para um terceiro trimestre é em torno de 6,9% e 7%. O ano passado, excepcionalmente, havia sido 7,5%, com uma série de ações pontuais e eventos não recorrentes. Se tirasse esses eventos não recorrentes, ele teria sido em torno de 7, 6,9 para ser mais preciso. Então, efetivamente, não só top line como a gestão de despesa, o EBITDA que a gente teve estrutural, desta vez de 7,5, é muito sólido e muito consistente. Então, com isso, eu vou agora explorar um pouquinho mais os detalhes. Primeiro, os destaques operacionais que a gente sempre passa. Então, fechamos aqui com 3.453 unidades, 88 aberturas e 6 encerramentos. Já temos acumulado nos últimos 12 meses um ritmo de expansão que está na casa de 329, já 330 aberturas, mas mais importante do que a quantidade de aberturas é a qualidade. A TIR segue muito saudável das aberturas que a gente tem feito, então
acho que segue sendo um dos motores da propulsão do nosso crescimento, a nossa expansão, chegando quase a 3.500 farmácias em operação. Chegamos na marca de 51 milhões de clientes, um quarto da população brasileira compra conosco, ativo nos últimos 12 meses, e fizemos 111 milhões de atendimentos, e, de novo, o que mais nos orgulha aqui não são a quantidade de atendimentos em si, mas é conseguir fazer esse volumetria de atendimento com um nível de serviço muito bom na voz e na votação dos clientes, né? Quem realmente vota aqui esse NPS de 91 não é a gente autodenominando a qualidade do nosso atendimento, é o cliente que fala que a gente tem, na média, 91%. Tivemos um crescimento, uma receita bruta de 12 bilhões nesse trimestre, um crescimento consolidado de 12,7%, mas aqui sim, eu vou falar no próximo slide, num trimestre que não basta olhar a média ponderada do negócio principal do varejo e do não varejo, porque existem duas histórias diferentes, e a história acho que mais abrilhanta esse resultado é esse 15,5% de crescimento no varejo, um patamar bastante sólido, com quase 5 pontos de ganho real em farmácias maduras. Tivemos um recorde de market share, se aproximamos de 17%, estamos com 16,8% de market share. Foi também, num período, uma janela de 12 meses, uma das maiores evoluções que a gente teve, quase 80 bips, tão somente em 12 meses. E chegamos num digital com uma receita de 3 bi, né? Se anualizar isso, esse quarter em vezes 4, daria 12 bi de receita do digital, um crescimento ainda de 62% no digital, atingindo uma penetração de 27%, eu vou detalhar um pouquinho mais. Finalmente, no bottom line, um EBITDA de 909 milhões, se aproximando de 1 bilhão de EBITDA ajustado, foi um crescimento em linha com o crescimento da venda de 12,5%, porque o EBITDA esteve estável no consolidado em 7,5%, mas, de novo, estável contra o ano passado, que teve eventos favoráveis e eventos não recorrentes, né? E só o varejo, se a gente pega o EBITDA só do varejo, ele foi 7,9%, praticamente 8%. Lucro líquido ajustado de 400 milhões, um crescimento aqui de 19,3%, então 3,3 pontos percentuais de lucro líquido, 20 bips a mais do que o ano passado, e fluxo de caixa livre de 648, com uma geração de 558. Entrando nos detalhes agora do top line da venda, que eu acho que é bastante importante, como eu já falei, esse número consolidado não dá para ser interpretado olhando só para ele, tem que abri-lo e entender as duas histórias um pouco diferentes. Isso é composto do 15,5% do crescimento no varejo, que a gente falou para vocês, principalmente no varejo, né, no Corp, e uma queda de receita de 17% da Forbil. Vou começar falando da Forbil e depois eu exploro. O que explica essa queda da Forbil? Primeiro, o que a gente já vem sinalizando, a gente vem fazendo uma gestão da Forbil, a gente tinha um pêndulo muito puxado para crescer a qualquer custo, e a gente deu uma sinalização de levar o pêndulo um pouquinho mais para o centro, talvez a gente tenha até passado um pouquinho com o pêndulo, e a gente tenha ficado um pouquinho conservador demais no crescimento de venda, para resguardar rentabilidade, a gente está nesse movimento. Mas mais de metade dessa queda não tem nem a ver com isso, tem a ver com um laboratório que a gente fazia a distribuição dos canais para esse laboratório no estado de São Paulo através do nosso CD da Forbil do estado de São Paulo, e o laboratório decidiu abastecer o estado de São Paulo via Espírito Santo. E a gente não tem um CD da Forbil no Espírito Santo, então a gente perdeu esse abastecimento, isso é mais da metade dessa queda. Quando isso aconteceu ao longo do segundo trimestre agora. Então, a gente teve um pouco do efeito disso na Forbil no segundo tri, mas a gente pegou o efeito cheio agora no terceiro tri. O que a gente está fazendo a respeito, a gente já está assinando um contrato num CD no Espírito Santo, não só para apoiar e manter esse cliente, esse abastecimento de São Paulo para esse cliente, mas também para as outras linhas de produto que a Forbil trabalha. Então, é uma história específica, de um quarter específico, que já tem um plano de ação em curso, seja do CD do Espírito Santo, que está em assinatura agora, nessa semana, inclusive, seja a questão da gente rebalancear o pêndulo. A outra parte, deixando e tendo explicado o contexto da Forbil, foi o nosso crescimento de 15,5%, que, de fato, acho que tem várias nuances e pequenas vitórias aqui dentro. O primeiro é que a gente olha que é um crescimento de 15,5% contra o ano passado, aqui 12 bi, então, se pegar só o varejo, aqui é 11.300 contra 9. Mas não só um crescimento contra o ano passado, como é, de fato, um crescimento sequencial do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, muito bom. Vejam que a gente ficou
quase que estável nesse patamar de 10,8 bi por 3 trimestres seguidos, ou aqui no varejo em 10 bi por 3 trimestres seguidos. Tudo bem, o primeiro TRI tem feito calendário negativo, e de fato a gente vinha andando de lado por 3 trimestres em receita, e a gente sequencialmente, do primeiro para o segundo para o terceiro, tem um crescimento sequencial bastante importante. Então era importante destacar isso, além do que só olhar o anual. E segundo, quando a gente vai aqui por dentro para olhar de onde veio esses 15,5, tem sim uma ajuda de GLP-1, eu vou falar sobre isso, mas não é só do GLP-1 que veio o crescimento. A primeira pequena vitória aqui dentro é ter crescido perfumaria próximo de 11%, 10,9%, já é um patamar de muito mais normalidade, não exigiu um investimento incremental, além do que a gente já vinha fazendo no segundo trimestre, o mesmo patamar de agressividade comercial que a gente tinha no segundo TRI para perfumaria, continuamos no terceiro TRI, e os resultados já começam a melhorar, está 11%. Lembrem que a gente tinha crescido perfumaria 5% no quarto TRI do ano passado, depois 6,5%, depois 8%, a gente queria voltar para o duplo dígito e voltamos para 11%, que eu acho que é uma boa vitória, uma pequena vitória dentro deste número. Segundo, o crescimento do genérico também não tem nada a ver com GLP-1. O genérico cresceu 19,5%, quase 20%, fruto de competitividade, de preço, mas também fruto de algumas patentes que caíram, é um crescimento muito sólido. E lembrem que quando cai uma patente, beneficia o genérico, mas prejudica o marca. Então tem os dois lados dessa equação sempre. E o terceiro, aí sim, o crescimento de marca, que foi de 21%. Então o nosso crescimento não se deve só a isso, tem outros crescimentos sólidos em outras categorias, mas é um crescimento muito bom. E aqui sim, sendo sempre honesto e transparente, o GLP-1 sim favorece e nos ajuda. Mas, de novo, né, isso não é um presente, a gente não pode ter vergonha de falar sobre isso. A gente conquistou isso, Flávio. A gente, ao longo da história, se posicionou como a melhor rede para atender a alta renda, pelo nosso serviço, pelo nosso location, pelo quanto a gente investiu sempre na experiência das nossas farmácias. Eu me lembro alguns anos atrás, a gente era questionado se a gente não tinha se tornado uma rede tão de alta renda que a gente teria dificuldade de ir para baixa renda. A gente lançou o Farmazil, etc. Era quase ruim que a gente fosse a rede preferencial da alta renda. A gente conseguiu encontrar o caminho de ir para baixa renda, de ir para as periferias, de ir para cidades menores com sucesso, sem perder o nosso diferencial da alta renda e sem ser ainda o preferido da alta renda. E hoje isso joga a nosso favor. A gente tem e terá um share desproporcional no GLP-1, que não foi um presente dado a nós, foi uma conquista que a gente teve ao longo da nossa história com que a gente construiu. Então, é um patamar de venda bastante sólido, superior ao que a gente vinha tendo. Isso leva a um crescimento de farmácias maduras próximo de 8%, 7,8%. Tem um efeito calendário aqui de 0,3%, ainda assim seria 7,5%. Estou tentando me ajustar aqui. Espera aí, Flávio, se eu mexer aqui, só eu, isso. Acho que você mexeu junto, está aqui. O crescimento, que é o maior crescimento de farmácias maduras que a gente já teve nos últimos trimestres. Então, se vocês olharem aqui, crescemos 7,8%, é quase 5% acima da inflação, bem mais sólido do que o crescimento que a gente tinha nos últimos... Da inflação, não, do que o ajuste da CMED dos nossos produtos. É um crescimento muito sólido. Isso nos leva a um patamar impressionante de praticamente no terceiro trimestre, R$1.200.000 por farmácia madura, e a gente tem não somente 1.748 farmácias maduras que vendem mais do que 1 milhão. Então é uma performance realmente muito sólida e com uma tendência de crescimento, mesmo dentro do TRI. O último mês do TRI foi melhor que o primeiro mês do TRI, uma tendência muito boa. Então isso no que se refere às vendas agregadas. Quando a gente pega um corte da digitalização, também a gente vê uma penetração, um crescimento muito grande. Crescemos 62% nos nossos canais digitais, atingindo uma penetração de 26,7%. Tem, sim, um papel também aqui, que a penetração e a venda do GLP-1 se dá de maneira desproporcional via os canais digitais, porque tem preços mais atrativos nos canais digitais, mas mesmo tirando esse efeito, todas as categorias, todas, cresceram pelo menos 30%, nos canais digitais e ganharam penetração no canal digital. Então, sim, o GLP-1 ajudou a acelerar parte dessa penetração de 26,7%, mas todas as categorias cresceram pelo menos 30% nos canais digitais, uma performance muito sólida. Desses 3 bilhões, 2 bilhões e 400, 80% se dá no app, isso é uma fortaleza muito grande que a gente construiu, e 97% das nossas entregas são feitas em 60 minutos. É um patamar de conveniência e praticidade para o cliente que a gente construiu muito forte. Vale a pena dizer ainda
que não só o cliente está mais feliz aqui com a nossa experiência, seja o NPS do aplicativo, seja da conveniência e praticidade da entrega, como a gente já tem 6 milhões de clientes digitalizados hoje. Daqueles nossos 50 milhões de clientes, 30 milhões compram no trimestre, 6 milhões compram digitalmente no trimestre, e esses 6 milhões de clientes, eles são 41% do nosso faturamento. Então, a venda online é 26,7%, mas os clientes digitalizados que compram online, no total, eles já são 41% da venda. Isso é um moat, uma proteção muito grande, Flávio. Quando você já tem quase 40% da venda sendo feita em clientes que já se digitalizaram, já se acostumaram com o nosso aplicativo, já experimentaram e já se beneficiam de uma entrega, uma praticidade de 60 minutos. Para esses clientes migrarem para qualquer outro competidor que queira entrar no mercado, tem que ter uma proposta de valor muito melhor do que isso, muito clara, para esse cliente que já está satisfeito migrar. Então, de novo, 20% dos clientes já fazem 40% do nosso faturamento, são clientes digitalizados e super bem atendidos. Outra conquista do trimestre foi o share, como eu falei para vocês aqui, a gente foi de 16 para 16,8 de share, 80 bips de crescimento aqui no share e ganhamos share em todas as regiões. Um destaque para São Paulo a gente ganhou quase 200 bips, 190 bips, então onde teve o maior crescimento. Sudeste ainda 70 bips, Centro-Oeste 100 bips, Sul 40 bips, Nordeste 20 bips e Norte 60 bips, o consolidado Norte e Nordeste dá em torno de 30 bips. Isso também anda um pouco em linha com o fato que São Paulo também cresceu mais porque a gente acelerou mais a expansão e abertura de farmácias em São Paulo. No Norte e Nordeste a gente foi reduzindo, veja, era 20, cadê o Nordeste aqui? Está aqui. É esse amarelinho aqui. Era 22, a gente foi caindo, então tem um pouco do fator do como a gente foi fazendo a expansão, mas no geral um ganho de share em todas as regiões. Acho que outra coisa que me fez refletir nesse gráfico, Flávio, foi o 30% de share sell-in, sell-out em São Paulo. Nós temos 30% de share em São Paulo com as duas bandeiras, Droga Raia e Drogazil. A segunda rede mais relevante em São Paulo, pela nossa estimativa, tem quase 17%, 18% de share. Então, tem duas redes em São Paulo que já consolidaram o mercado e já chegaram a 50% de share. Fora isso, tem alguns players micro-regionais no interior, no litoral, que tem alguma relevância, mas é um mercado que já consolidou e que se tornou um mercado muito difícil para novos entrantes, seja para quem quer entrar agora, seja para quem tem presença, mas tem um share relevante. A esta altura do campeonato, com o mercado com esta consolidação, com essas marcas tão fortes, é muito difícil deles conseguirem se aproveitar do crescimento desse mercado. Sempre lembrando que São Paulo, o estado de São Paulo, é praticamente 30% do mercado brasileiro de medicamentos, e esse mercado está quase que, eu não diria bloqueado, mas de fato se tornou muito hostil para novos entrantes ou para quem tem uma operação muito pequena, e é uma concentração, consolidação que não tem no mesmo patamar para as outras regiões. Com isso, vou passar para o Flávio vai falar um pouquinho mais de rentabilidade e eu volto no final. Maravilha, obrigado, Raduan. Então, entrando aqui um pouquinho mais no detalhe dos resultados financeiros, né? Vamos passar para o lucro bruto. A gente tem um lucro bruto nesse trimestre de 3.300 bi, tá? Com uma margem de 27,4%. Né? E num comparativo anual simples, a gente está falando de uma diluição de margem de 20 bips. Mas aqui lembrando que no ano passado, 27,6, ele incluía benefício de ICMS da ordem de 20 bips. Né? Então, se a gente tirar esse benefício do ICMS, a gente está falando de uma margem estável no ano contra ano, o que é extremamente importante para a gente. Né? Se a gente pensar que neste ano a gente tem tailwinds ou headwinds também, né, relacionados à diluição por conta de presença de GLP-1 mais intensa e por conta de uma competitividade mais aguerrida em HPC, que foi totalmente compensada por outros benefícios, outros esforços que a gente teve na empresa, tá? Ao ponto de a gente chegar no lucro bruto deste trimestre com lucro bruto percentual igual ao do segundo trimestre, que é sempre um outlier para a gente recorrente, por conta do efeito da pré-alta da CEMED, que acontece sempre no segundo TRI. Então, é uma vitória bastante grande a gente chegar nesse terceiro TRI com a margem, com um lucro bruto tão alto.
Tá? Olhando aqui para as nossas despesas, né? Então, a gente tem uma despesa de venda que aterriza em 17,3%. Aqui também, num comparativo frio com o ano passado, a gente está falando de uma piora de 20 bips de um ano contra o outro, mas no ano passado a gente também já tinha salientado isso no nosso call, que a gente partia de uma base de pessoal que já estava mais alta, mas a gente ainda não tinha capturado a despesa desse pessoal, porque eles entraram muito tardiamente na nossa equipe. Então, a gente está falando aqui de uma despesa do ano passado que, normalizada pela equipe que a gente tinha naquele momento, seria uma despesa de 17,5%. Então, comparando esse 17,5% com esse ano, a gente fala de uma diluição normalizada de 20 bips, o que é bastante importante. Para vocês terem ideia, esse crescimento de quadro que a gente tem aqui, hoje a gente está falando de mais ou menos 16,5 pessoas por loja, de um ponto de partida de 15,9. Então, é 0,6 headcounts a mais por loja, o que beneficia a gente em qualidade de atendimento, em qualidade de serviço para o cliente e também no trabalho, no engajamento das nossas equipes dentro das lojas. Isso é super, super importante. Tá? Quando a gente olha para o G&A, acho que essa daqui é a grande vitória que a gente tem ao longo do ano, né? Um trunfo que foi capturado aqui no segundo trimestre e que volta aqui super forte no terceiro tri. Como o Raduan falou, não teve uma questão de refluxo aqui, muito pelo contrário, a gente vê em ordem de grandeza um G&A nesse ano, nesse trimestre, de 310 milhões de reais, que é 13 milhões de reais menor que o mesmo número que a gente tinha no ano passado de 323. Então, a gente tem aqui uma diluição bastante forte de 40 bips de um ano contra o outro, né, saindo de 3% e indo agora para 2,6%. A gente tem uma questão aqui de uma estabilidade desse patamar num trimestre contra o outro, por conta de pressões específicas relacionadas a provisões tributárias e coisas do gênero, mas que são coisas normais da operação. A gente tem uma perspectiva aqui de contínua diluição e de performance dentro desse indicador. Então, passando aqui para o EBITDA, que é uma somatória de todas as outras pontas que a gente já falou, né? Então, um comparativo cru de um ano contra o outro. A gente está falando de uma estabilidade de margem EBITDA, né, de 7,5% nesse trimestre, chegando a 909 milhões de reais, mas se a gente tira a situação não recorrente do ano passado, a situação normalizada, os 20 bips de ICMS no lucro bruto e os 40 bips de despesa de pessoal, a gente chega, então, num comparativo de um ano contra o outro de 7,5% neste ano versus um ponto de partida do ano passado normalizado de 6,9%. Isso aqui é uma grande conquista que a gente tem. Esse trimestre em específico é o melhor terceiro trimestre que a gente tem em termos de EBITDA percentual da nossa série histórica desde o momento da Covid. Então, isso aqui é uma grande vitória que a gente tem. Tá? E uma captura também no aspecto operacional, aqui no ciclo de caixa, com a baixa forte dos nossos estoques e uma melhora de ciclo de caixa de 3 dias. Olhando para a parte abaixo do P&L, a gente tem uma despesa financeira que aterriza em 1,6% nesse trimestre, tá? Num comparativo contra o ano passado de 1,3%, e esse aumento é amplamente atribuído à questão da Selic, a subida de taxa da Selic proporcional entre os 2 anos, então a explicação toda se dá por aqui. A gente chega, então, num IR com alíquota de 11,5%, que tem aqui a captura de um efeito pontual específico por conta da captura da DIFAL que a gente teve aqui na Forbil, principalmente. Então, se a gente chega, essa nossa alíquota de 11,5% nesse trimestre, se normalizada por essa questão pontual do DIFAL, a gente iria para uma alíquota de 18%, mais ou menos, que é o que a gente espera como alíquota recorrente para a empresa para o nosso futuro, ou pelo menos por esse curto, médio prazo. Tá? E, finalmente, então, isso aqui se desdobra num lucro líquido de 402 milhões de reais, uma margem de 3,3%, que representa um crescimento de 20 bips de um ano contra o outro. Tá? De novo, aqui também a gente não está ponderando essa questão da normalização da base versus o ano passado de ICMS e de pessoal, mas ainda assim já é uma captura bastante boa desse resultado. E por último aqui, a gente tem então uma geração de caixa, né, um fluxo de caixa total de 558 milhões,
que está bem em linha com o que a gente esperava, muito parecido com o que a gente tinha no ano passado, e isso aqui, então, faz com que a nossa dívida líquida ela baixe de um 3,9 bilhões do segundo TRI para um 3,3, 3,4 no terceiro TRI agora, e com a melhora de alavancagem, chegando agora a 1,1 vezes EBITDA da nossa dívida. E é isso. Devolvo para você, Raduan. E acho que hoje a gente escolheu deixar mais tempo para vocês, para perguntas e respostas. Então, antes de abrir para isso, acho que só um reforço da nossa confiança com o que foi o trimestre, né? De novo, eu não imaginaria, sentado nessa cadeira, quando eu estava no primeiro trimestre, tentando entender e explicar o que tinha acontecido, e no segundo trimestre, realmente eu não imaginaria que a gente chegaria a um trimestre tão forte. Eu tinha confiança que a gente estava e sabia o que precisava ser feito, eu tinha absoluta confiança que os resultados iam melhorar, porque eu conheço muito bem as fortalezas da empresa e a qualidade da equipe de gestão, mas de fato nos surpreendeu a velocidade e a intensidade de retomada para o terceiro trimestre, né? Acho que isso reforça parte das fortalezas que a gente tem, né, da execução. A gente sim teve alguns desvios operacionais e financeiros por 2 trimestres seguidos, mas a gente conseguiu resgatar a nossa performance operacional e financeira, né? A financeira veio a reboque da operacional. Estamos resgatando um crescimento de farmácias maduras muito forte, que não vem só da autoridade que a gente tem e continuará tendo para vencer e ter overshare no GLP-1, que não é um efeito pontual. O GLP-1 veio para ficar e vai continuar, então isso aqui passou a ser estrutural, mas também passa por retomada do HPC, que era uma preocupação que todos tinham, também passa pela aceleração do genérico, onde, de fato, a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, fazer um resgate operacional e de execução muito bom, né? Acho que, somado a isso, a gente, mesmo fazendo esse resgate, continuou fortalecendo outros moats, outros diferenciais e defesas que a gente tem. Então, vocês viram os números impressionantes da omnicanalidade, o quanto a gente cresceu, 62%, mais do que isso. O que a gente oferece de jornada digital é muito bom, 97% dessas entregas sendo feitas em 1 hora. É muito difícil de construir uma proposta de valor melhor do que essa, se você não tem a capilaridade, a proximidade que a gente construiu, assim como os investimentos que a gente fez no digital. A gente demonstrou que a gente consegue ter austeridade e capacidade de fazer uma gestão de eficiência. A gente conseguiu fazer uma gestão de custo sem prejudicar a entrega na ponta, sem prejudicar o serviço, sem prejudicar a entrega do corporativo para as farmácias e para os CDs. Então, a gente demonstrou uma capacidade aí de fazer uma gestão de eficiência operacional muito boa. As próprias perdas começam a ir para baixo, então ainda não estão no patamar histórico, mas elas já estão com tendência de baixa. Nesse trimestre até contou positivamente no nosso lucro bruto, e a gente segue, enquanto a gente colocava aqui nos trilhos a nossa operação, a gente seguiu com a nossa expansão no paralelo, indo super bem, com uma TIR acima de 25%, ganhando share em absolutamente todas as regiões do Brasil, todas a gente ganhou share, e continuando construindo essa capilaridade e proximidade, que é uma grande fortaleza e um grande moat, né? Não só é importante você ter presença, Flávio, mas o local em que você está presente é muito importante também. Não basta simplesmente você melhorar a sua operação e achar que aquilo vai maximizar eternamente suas vendas. Se os pontos em que as suas farmácias estão não são pontos com potencial altíssimo de venda, a sua melhor operação vai ficar limitada ao potencial daquele ponto. De fato, quando você soma a melhor operação com os pontos que têm os melhores potenciais, aí sim você consegue ter um crescimento muito grande. Tudo isso acho que vem somado numa empresa que tem uma saúde financeira muito forte, o que é muito importante, ainda mais em momentos de juros altos, né? Então, não só a gente tem uma saúde financeira, uma solidez, como a gente ainda está melhorando o ciclo de estoque, a cobertura de estoque, ciclo de caixa, com uma alavancagem completamente controlada, o que dá para nós capacidade de investimento, capacidade de investir onde a gente acha que vai fazer a diferença. Isso se soma a uma gestão que a gente faz de tudo para ser o mais transparente, aberto com todos vocês. A gente não vem aqui para tentar dourar a pílula ou vender um cenário mais otimista do que ele é, como também quando existe neblina ou muitas preocupações, é o nosso papel também tirar um pouquinho dessa neblina que às vezes embaça a vista para fazer as pessoas enxergarem o que a gente realmente acredita que a gente é, nem mais,
nem menos. E isso se soma a todos os diferenciais estratégicos que a gente construiu ao longo de décadas, não foi em 1 ano, nem 2, nem 3. Equipe, cultura, capacidade de execução, faz parte do jeito de ser da empresa que se pereniza ao longo do tempo. Não se constrói de um dia para o outro, em 1, 2, 3 anos. E acho que o que foi novidade para nós, a gente não sabia que isso estava dentro da nossa cultura, é a capacidade de adaptação tão rápida. O que se somou neste ano foi, talvez, o primeiro ano que a gente tenha sido forçado a fazer um ajuste tão acelerado numa empresa que já tinha se tornado tão grande, e a gente conseguiu fazer, e os resultados do terceiro TRI mostram isso, e hoje estamos com esse 1.200.000 de venda média. Se tudo isso se soma ao mercado que vai continuar crescendo pelo envelhecimento da população, pela inovação dos GLP-1s e outras drogas que vão chegar, de fato a gente segue muito otimista com o futuro, com a tendência de fechamento do ano, que vem muito boa, e principalmente com o que virá pela frente. Então, acho que é só uma recapitulação do trimestre. Com isso, a gente abre para as perguntas e vamos tentar, ao máximo, esclarecer as dúvidas. É um prazer pegar as perguntas de vocês. Obrigado. Só entrando com uma frase adicional aqui, Raduan, que eu tenho falado bastante com os investidores, é essa questão do ângulo de entrada no ano de 25 e o ângulo de saída, né? Então, a gente falava de um ângulo de entrada muito duro no ano de 2025, né, com uma pressão mais forte em HPC, em algumas linhas, né, puxando o nosso resultado um pouco aquém do que a gente imaginava, e essa capacidade de reação, como você colocou aqui, volta a gente para o patamar que a gente se vê como super estável, e essa é a proxy que a gente tem para os anos de 26, 27 e daqui por diante. Então, tem uma questão assim de ser um ativo único dentro do varejo farma brasileiro, ou do varejo brasileiro, né, uma tese muito sólida, pensando nesse crescimento pelo envelhecimento da população. Ok? Vamos às perguntas. Muito bem, obrigada pela introdução, Raduan, Flávio. Vamos então ao nosso momento de perguntas e respostas. E a primeira pergunta é de Luiz Guanais, do BTG Pactual. É com você. Bom dia, Raduan. Bom dia, Flávio. Eu acho que duas perguntas aqui do meu lado, tá? As duas sobre GLP-1, Raduan. A primeira é se você podia comentar um pouquinho, né, de fato, do peso, né, do GLP-1 nas vendas em relação aos últimos tris, né? A gente tem visto essa evolução para vocês, né, para um nível ali mais próximo de high single digits, né, talvez chegando ali mais próximo de low double, tá? Agora na tua venda total. Então essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta ainda sobre GLP-1, né, se você pudesse comentar sobre o efeito disso em capital de giro, né, e se vocês estão planejando alguma política mais agressiva de parcelamento para as vendas dessa categoria, conforme os genéricos eles entrem em operação a partir do ano que vem. Guanais, do BTG Pactual. Oi, Guanais, eu não sei, acho que você entrou uma voz em cima, se quiser terminar a pergunta. Claro. Não, a segunda parte da pergunta era sobre o capital de giro, né, Raduan? Se vocês pudessem também comentar o efeito, né, de crescimento do GLP-1 em capital de giro, e se vocês estão planejando alguma política diferente de parcelamento, tá, para essa categoria, dada a entrada de genéricos a partir do ano que vem. Obrigado. Obrigado, Guanais, obrigado pelas perguntas. Acho que a primeira pergunta com relação à penetração e a importância do GLP-1, os seus números estão muito bons aí. Então, a gente, no terceiro trimestre, não atingiu o double digit de penetração, ficamos no high single digit, você tem razão, há um ano atrás isso era mais próximo dos 5%, agora está mais no high single digit. Eu acho que o potencial que a molécula tem, quando a gente tiver estoque ilimitado, coisa que ainda não aconteceu, eu acho que vai passar do double digit? Sim, eu acho que deve passar do double digit quando tiver disponibilidade limitada, mas não é um número ainda, o terceiro TRI ainda não estávamos na média com double digit. Então, o potencial é muito grande, eu acho que, obviamente, quando vier o genérico, de fato o preço médio cai, mas aumenta muito o acesso. Eu não acho impossível que em algum momento isso aqui passe a ser uma categoria por si só, que em algum momento lá na frente a gente traga aqui como foi o crescimento de HPC, OTC, GLP-1, genérico, então, porque de fato é uma categoria que tem um potencial de se tornar muito grande aí para o futuro. Com relação à sua segunda pergunta, sim, a gente tem hoje alguma prazo de pagamento mais facilitado para parte das moléculas de GLP-1, né? A gente parcela em 6 vezes para alguma dessas
algum desses SKUs, e é nítido e é claro que quando a gente faz o parcelamento, a gente facilita o acesso. Sim, tem uma parcela da população que não tem o desembolso one-time cash, e de fato o parcelamento dá esse acesso, então está no nosso radar, sim, evoluir com responsabilidade, não adianta também sair dando parcelamento para gerar a demanda imediata e depois pagar essa conta lá na frente. Então está no nosso radar. A boa notícia são duas. Primeiro é que parte da própria indústria está ajudando a financiar esse parcelamento, que eles também querem dar mais acesso. E a segunda boa notícia, que apesar disso poder colocar um pouquinho de pressão no contas a receber, a gente, de outro lado, está fazendo um excelente trabalho de gestão de estoque e de eficiência de estoque. A gente fez uma redução de dias de cobertura de estoque bastante relevante, vem fazendo ao longo do ano, vemos possibilidade de fazer ainda mais, acho que fruto do trabalho da equipe aqui, muito mais técnica, científica, com uma série de melhorias de processos, de integração das áreas. Então, acho que o impacto no ciclo de caixa como um todo não deve ser grande, porque a gente vem reduzindo a cobertura de estoque. Excelente, super obrigado, Raduan. Obrigado você, Guanais. Acho que um ponto adicional aqui que vale a pena a gente citar, essa questão do potencial de crescimento da categoria, né? Lembrando que pela nossa estimativa a gente está falando em torno de 1 milhão de consumidores de GLP-1 no Brasil por mês, né? Então, do total de 215 milhões de população, a gente entende que 1 milhão de consumidores está bem aquém da expectativa do mercado, ou do desejo do mercado para esse produto. Então, à medida que o volume cresce, o fornecimento cresce, a gente tem certeza que a gente consegue capturar mais, sabendo que a gente tem um share desproporcional de participação nessa categoria, né? Perto de 1/3 do mercado está fluindo por dentro da nossa cadeia, da nossa rede, então isso é bastante positivo. Muito obrigado, Flávio. Obrigada, Luiz. Vamos então à próxima pergunta, que é de Joseph Giordano, do JP Morgan. Pode seguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Raduan, Flávio. Obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar principalmente 2 pontos. Acho que continuar um pouquinho nessa questão de capital de giro, né? A gente tem visto ao longo dos últimos 2, 3 trimestres uma melhora consistente. O Raduan mencionou um pouco o trabalho de cobertura. Eu queria explorar um pouquinho mais as questões de investimento logístico, o que vocês têm feito a nível bairro, do ponto de vista de alocação de estoque por loja, a nível de serviço, se tem, né, para entender o que seria o potencial desse lado. O segundo ponto é explorar um pouquinho a questão da Forbil, né? A gente vê essa queda de receita bastante acentuada, na ordem de 17%. E aí vocês mencionam que grande parte disso advém de um contrato específico. A minha pergunta para vocês é, quando a gente abre esse CD no Espírito Santo, a gente deveria voltar aos patamares antigos de venda da Forbil, né? Ou seja, esse contrato volta de alguma maneira e a perda financeira seria muito menor. Acho que esse é um ponto muito importante, o investidor também está perguntando bastante sobre isso. Obrigado. Obrigado, Joe, pelas 2 perguntas. Indo primeiro na questão da cobertura de estoque, ciclo de caixa. Eu acho que o ano passado, dentro dos desafios operacionais que eu mencionei que a gente teve, que foi fazendo um resgate, a gente em algum momento teve algumas dificuldades logísticas em operação de alguns CDs específicos, né? O que nos fez se debruçar em cima do que estava acontecendo operacionalmente falando, e entre outras coisas, além de oportunidade de gestão de abastecimento, de reposição, de políticas e parâmetros, a gente também percebeu que parte do problema dos CDs é que eles estavam com excesso de estoque que se construiu ao longo do tempo em algum momento, pelas suas razões específicas. Então, a gente, de novo, foi muito humilde e tranquilo de entender o que a gente vai fazer de melhorias na gestão de estoque como um todo, na gestão de compras de oportunidade, na gestão dos abastecimentos regulares, seja dos centros de distribuições, seja das próprias farmácias, e entramos numa jornada muito forte, liderada pelo Marcelo, que está aqui, que passou a ser o COO e passou a agregar a área de abastecimento, de supply, a área de compras já era dele, a área de operações, com todo mundo junto na mesa comprometido em fazer essa redução. A gente hoje tem um patamar de cobertura de estoque 6, 7 dias menor do que a gente tinha no ano passado, com a menor índice de ruptura que a gente teve quase que historicamente. Se a gente pegar os nossos índices de rupturas nacionais hoje, estão menores do que eles foram nos últimos 4, 5 anos, então a gente está conseguindo até melhorar o serviço ao cliente na ponta, com disponibilidade
de estoque e carregando uma cobertura de estoque menor hoje, que facilita a nossa operação, que vai reduzir pressão de vencimento e de impróprios lá na frente, porque se a gente está já com estoque mais ajustado lá na frente, a gente vai ter menos problema de perda com vencimento. Então, aqui, de fato, acho que é um trabalho da gestão muito bem feito. Quero até deixar meu agradecimento a todos eles por essa evolução e ainda sabendo que tem mais por fazer. Tá? Eu acho que nesse trabalho já tem claro que tem outras alavancas para seguir ganhando eficiência no ciclo de caixa, o que também é muito importante em momentos de um juros de 15%. Né? Quanto menos capital a gente tiver empregado, quanto mais a gente liberar capital, também traz os benefícios depois em despesas financeiras. Então, esse é um lado da história. Forbil, de fato, o CD do Espírito Santo está sendo assinado, será assinado, e a gente vai retomar o abastecimento desse laboratório para o estado de São Paulo, e acho que vai resolver uma grande parte dessa queda de venda. Isso deve acontecer de maneira relativamente rápida. A Forbil é um negócio sólido que segue faturando e segue tendo uma projeção de receita acima de 3 bilhões ano, e assim seguirá. Eu tenho segurança que agora com o ajuste do pêndulo, talvez a gente levou o pêndulo um pouquinho para o extremo de também resguardar a rentabilidade a qualquer custo, e talvez exageramos um pouquinho. Estamos só balanceando o pêndulo. Com o resgate dessa operação, deste laboratório, a partir do Espírito Santo, eu tenho bastante tranquilidade que é uma operação que seguirá acima dos 3 bilhões anualizados que a gente teve. O próprio início do quarto trimestre, mesmo sem o CD do Espírito Santo, já está com uma performance melhor do que foi o terceiro tri, porque a gente já está rebalanceando esse pêndulo. Então, acho que é uma questão de só reequilibrar. A Forbil segue sendo um negócio bom, tem receita anual acima de 3 bi, é rentável, é lucrativa, não sangra, não opera no vermelho. A gente fez uma série de reestruturações investidas menores que a gente decidiu desinvestir. Não é o caso da Forbil, porque ela é rentável e lucrativa, ela só teve um trimestre um pouco mais duro, e a gente está se readaptando com um plano de ação para voltar onde a gente quer que ela esteja. Maravilha. Raduan, até pegando um gancho nesse ponto que você está falando, né, e extrapolando um pouco o que é essa margem bruta que a gente tem na empresa, que vem de Forbil de um lado, mas que vem de várias outras coisas, acho que é um ponto de ansiedade do mercado como um todo, de como é que se comporta a nossa margem bruta, né, ao longo do ano. Então, vendo a questão de diluição ou de potencial diluição da margem bruta por conta de GLP-1, de questões de Forbil que podem afetar aqui, acho que se fizer a conta, a gente vê um total da empresa crescendo vendas esse ano, esse trimestre, perto de 12,5%. Quando a gente vê o lucro bruto, a gente também vê um lucro bruto crescendo cash em torno de 12,5%. Então, a gente está bem em linha com essa situação. Mesmo com esses headwinds todos de potencial diluição, a gente tem conseguido manter bem. Qualquer coisa que se solte aqui, qualquer performance adicional que a gente capture, que a gente espera poder capturar, a gente está soltando, distribuindo valor, né? Unlocking value para nossa situação. Então, acho que aqui tudo é bastante positivo nesse critério da rentabilidade da nossa venda. Do Joe. Vamos então à próxima pergunta. Muito obrigado. Obrigada a você. A participação agora é de Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Pode seguir. Oi, Raduan, Flávio. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas também do nosso lado. Primeira, voltando à questão dos GLP-1s, né, da expiração de patente, Raduan, você até falou algumas coisas que era um pouco da nossa ideia do que poderia ser a dinâmica competitiva pós-expiração de patente, né? Você citou que tem uma falta de disponibilidade hoje do originador, mas a gente também sabe que os laboratórios nacionais, né, que devem entrar, eles entram com produtos licenciados, né? Então, a nossa questão é, se no ponto de vista de vocês, a gente está mais para um cenário em que a própria falta de disponibilidade e o pior economics de licenciamento deve manter o preço da semaglutida relativamente alto a princípio, ou não, né? Ou teria uma tendência de uma competição mais agressiva, dado que tem bastante player aí, e se vocês veem espaço de que esses fabricantes, né, tanto do genérico puro quanto dos similares da semaglutida, possam te dar mais desconto do que bom, em níveis talvez descontos mais similares do que a gente vê nos mercados regulares de moléculas pequenas, né, de sintéticos. E a segunda pergunta, vocês citaram no release a genericização do mercado, né, pelo fato que vocês aproveitaram as expirações recentes de patente, isso te ajudou bastante
no crescimento, né, das linhas de prescrição. Mas a nossa questão é um pouco mais, né, que agora olhando para frente tem bem menos, aparentemente, oportunidade de genéricos, né, exceto, obviamente, a semaglutida que a gente estava falando, mas tem bem menos oportunidade de queda de patente para frente. E se vocês continuam confiantes de que a contribuição unitária do genérico ela pode ser maior do que os produtos de marca. Aí eu pergunto isso porque os dados mostram que está muito mais rápida a generização do mercado, tem molécula com bastante competição, tem fabricante com muita capacidade. Então, se vocês acreditam que na linha de genéricos a contribuição unitária dos produtos ainda seja significativa e comparável ao que você tem dos produtos de referência. Obrigado. Obrigado, Cepeda. Obrigado pelas perguntas. Eu vou na primeira. Eu não tenho a resposta, infelizmente, né? Mas o que eu sei é o que acho que todo mundo sabe da teoria, né? Quanto mais concorrentes estiverem no mercado entrando, mais o preço vai se reacomodando e os price setters têm que se reajustar. A própria entrada do Mounjaro já fez com que outras moléculas colocassem e reposicionassem o próprio preço para não perder tanto o share, e é natural. Então, quanto mais players consigam entrar, seja com licenciados, seja com genérico direto, a tendência sim é um reposicionamento de preço das marcas referências, para não ficar tão distante, mas, de novo, esse reposicionamento que deve sim reduzir o preço médio, né, o ticket médio, o preço médio dessa molécula pela entrada do genérico ou dos licenciados, na nossa visão vai ser compensado, bastante compensado, pelo aumento do acesso que vai ocorrer e deve ocorrer. Outra coisa importante é que parece que só existe agora a semaglutida EZIS e que vão entrar o aliraglutida e vão entrar os genéricos e acabou. A gente não pode esquecer que a indústria segue investindo muito em inovação. Então, o próprio Mounjaro, essas outras, já tem outras moléculas sendo criadas para não ter efeitos colaterais em massa magra, uma série de coisas. Então, acho que vai ser uma categoria que, mais do que ter um produto único com referência e genérico e similar, vai ter um degradê de moléculas que fazem entregas diferentes e que têm pontas de preços diferentes, e quem tem mais possibilidade financeira de comprar as mais eficientes, mais avançadas, vai comprar, quem não, não. Então, deve acontecer. A gente teve já 2 pequenas experiências, então teve o genérico da MS, entrou, o que a gente comprou vendeu, a IMS, por motivos internos, não conseguiu fazer a reposição, e agora entra um licenciado da Eurofarma, que já está disponível nas farmácias, mas depende muito também de um trabalho de prescrição médica junto com os médicos, né? Os produtos não são intercambiáveis, então, se não for trabalhado com médico, não é simples, a gente não pode trocar receita, então tem uma jornada para isso acontecer. Acho que no curtíssimo prazo, bem curto prazo, não acho que o preço médio do que a gente tem hoje de LP1 vai cair no curtíssimo prazo, mas sim quando começar a entrar uma volumetria mais relevante dos licenciados e genéricos, a tendência é que esse preço médio caia. Mas, de novo, eu acredito que como total de mercado, ainda o mercado vai crescer em função do acesso. Você quer complementar desse ponto? Eu acho assim, obrigado, Cepeda, pela pergunta. E da sua pergunta, acho que o mais desafiador é passar para as nossas tradutoras o generiquização do mercado. Mas, tirando a brincadeira, como eu falei antes, né, a gente vê a população brasileira hoje, o consumo de GLP-1 está em torno de 1 milhão de brasileiros. Tá? Se a gente pegar por estatística, se fala de uma população obesa no Brasil em volta de 30% da população. Então, a gente está falando de uma demanda potencial por obesidade pura e simples em torno de 30 milhões de pessoas que poderiam ser passíveis de desejar esse produto. Fora a questão da estética, né, que vai outro montante em cima. Então, a questão de quanto esse mercado pode crescer, aqui é literalmente infinito, dada a condição de preço, como o Raduan falou. Então, a gente entende aqui que se o preço baixa forte, a gente tem um aumento muito forte de demanda. E a questão do genérico em si, lembra que toda vez que a gente dropa uma molécula de marca para genérico, existe uma subida percentual de margem bruta aqui. Então, a gente tem que entender exatamente onde é que balanceia essa margem bruta, mas o nosso entendimento claro é que em cash a gente vai poder gerar muito mais lucro bruto na quebra de patente ou na demanda adicional, na oferta adicional por conta dos novos lançamentos.
E no restante dos genéricos, para as outras moléculas, a gente segue com um genérico muito saudável, com uma margem bruta muito saudável, similar ao que sempre foi, muito próximo do que sempre foi. Óbvio que a gente, ao ter o maior market share, a gente acaba sendo o principal cliente das indústrias de genérico, né? E a gente tem um processo que eles já conhecem, muito aberto, muito transparente, que a gente chama de leilão das moléculas, né? Então, a gente faz anualmente, às vezes mais do que um ano, um leilão reverso para saber quem tem interesse em, não diria dominar, mas ter presença desproporcional em cada uma das moléculas, e os próprios laboratórios, neste leilão, nos oferecem as melhores condições para as moléculas específicas para ter uma penetração desproporcional lá. Então, esse processo super transparente que eles conhecem tem feito com que a gente continue com margens muito saudáveis, muito fruto da escala que a gente construiu, das 3.500 farmácias, e da importância que a gente tem como canal de distribuição para os laboratórios. Então, segue bastante saudável a rentabilidade do genérico. Tá bom, perfeito. Obrigada. Só uma desculpa, complemento, mas você acha que a contribuição unitária ainda seria forte? Porque a margem é nitidamente maior, né? Mas o preço é bem menor hoje em dia. Segue sendo bastante proporcional e sólida a contribuição unitária. Não é algo que a gente discuta aqui como uma ameaça, uma preocupação para a rentabilidade e para o futuro. Nas nossas rodas de conversa, que não foram poucas no primeiro semestre, onde estavam os desafios, onde estavam as ameaças, como reconstruir um resultado sólido, este tema não é um tema que surgia e surgiu com relevância. Legal, obrigado, Raduan. Obrigada, Cepeda, pela participação. E agora a próxima pergunta é de Irma Sgars, do Goldman Sachs. É com você. Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. Eu queria, na verdade, desculpa, mas voltar para o ponto da margem bruta para o momento. Se você pudesse só falar um pouco como que vocês têm visto o comportamento da margem bruta, excluindo dentro da farmácia, excluindo realmente os efeitos do GLP-1, obviamente o Forbio está fora disso, e para realmente entender como que tem sido a necessidade de ainda continuar investindo em preço e, por outro lado, o progresso, ou talvez a evolução que vocês conseguiram fazer na parte da perda, né, especificamente do roubo das mercadorias. E aí, relacionado com isso, eu queria entender como que a gente deveria pensar sobre este comportamento da margem bruta, deste segmento da margem bruta, né, fora de efeitos mix, não só para 26, mas também agora para o 4 TRI, e ainda relacionado com isso, Black Friday foi talvez uma promoção na qual vocês ficaram um pouco fora ano passado. Eu queria entender como que o planejamento foi para este evento para vocês este ano. Obrigada. Obrigado, Irma. Obrigado pela pergunta. Primeiro, a sua primeira pergunta é a mais difícil, é a equação e todos os encontros de contas na margem bruta, né? Então, deixando o efeito de Forbio de lado, acho que tem uma notícia muito boa, que não foi falada. Esquecendo o ano passado, do segundo para o terceiro TRI, a gente manteve a margem bruta estável, inclusive no corporativo, mesmo com a pressão do GLP-1. Lembrem que o segundo TRI tem uma margem bruta maior por causa da pré-alta. No terceiro TRI, mesmo sem esse efeito, a gente conseguiu navegar de lado, mesmo sem a pré-alta, e com o efeito de pressão do mix GLP-1, que colocou quase 40 bips de pressão negativa na margem bruta. Aí tem outros efeitos que contribuíram para a melhoria. Tem uma parte que eu já mencionei aqui, que a gente contra o ano passado já começa a ter uma perda, uma quebra melhor do que foi o ano passado. Tem iniciativas, como eu falei para vocês, do CD de Hidrolândia, de Goiás, que a gente está consolidando carga para melhorar o serviço nas operações regionais, que também traz alguns ganhos de margem bruta e alguns ganhos tributários. Tem eficiência na gestão de preço que está acontecendo, a gente segue competitivo no HPC com o mesmo patamar de rentabilidade, mas nas outras categorias a gente vem no online e no offline, muito cirurgicamente, estado a estado, produto a produto, fazendo ganhos de eficiência de price internos que no final tem compensado. A boa notícia é, nós não tivemos que investir mais no terceiro TRI do que o segundo em competitividade e conseguimos ainda assim ter uma performance melhor.
Eu não falei aqui, mas a performance de perfumaria foi 10,9, 11, em cima de uma base do ano passado que também tinha crescido 10. A gente ainda não encontrou a base baixa da perfumaria, que ela começa mesmo no quarto tri. O terceiro tri do ano passado, vocês forem no release, o crescimento de perfumaria tinha sido 10, agora foi 10,9. É a partir do próximo trimestre que a gente começa a encontrar as bases baixas. Então, sim, existem pressões de margem, algumas delas vieram para ficar. No HPC a gente está operando estável, mas num patamar de agressividade promocional maior do que a gente vinha e a gente acha que vai continuar assim, mas acho que a equipe está tendo a capacidade de encontrar os offsets e encontrar as compensações para isso. Com relação a Black Friday, é mais uma das coisas que, em toda a nossa transparência, a gente assume que trabalhou mal no ano passado, não fomos com a agressividade que a gente precisaria ter ido, que até foi parte do porquê que o HPC cresceu tão... até foi parte do porquê que o HPC cresceu tão pouco no quarto tri do ano passado. É óbvio que a gente se estruturou e se preparou muito melhor para essa Black Friday agora, deste novembro, inclusive. Então, o time vem preparando a Black Friday desde agosto, junto com a indústria, com os fornecedores, com bastante empenho. A gente está muito otimista e seguro que a gente vai ter uma Black Friday marcadamente melhor do que foi a do ano passado. Então, a gente está bastante otimista também no quarto tri, não só pela tendência que a gente já vem carregando da saída do terceiro tri, mas também porque a gente sabe que vai fazer uma Black Friday bem melhor que a do ano passado. Ok, obrigada, Irma, pela participação. Vamos então seguir com as perguntas e respostas, agora com a participação de Vinícius Strano, do UBS. Está com você. Bom dia, Raduan. Bom dia, Flávio. Obrigado por pegar minhas perguntas. Duas aqui do meu lado, sobre despesa de vendas. Se vocês puderem comentar como é que a gente pode pensar a evolução de despesas de vendas aqui para frente, como é que vocês enxergam a evolução de quadro de pessoal nas farmácias, e um pouquinho de cor no cenário de contratação. Se vocês ainda enxergam algum investimento represado que possa ser feito olhando aqui na parte de despesas de vendas. E uma segunda pergunta em estoques, né? Quanto que a gente pode pensar, né, dessa evolução aqui de estoques vindo do giro mais rápido do GLP-1 e quanto vem, né, talvez de iniciativas aqui mais estruturais de otimização de estoque, como é que a gente pode pensar em um ciclo de caixa normalizado aqui da companhia. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Indo para a sua primeira pergunta, que também é muito boa, despesas de vendas, como falado já pelo Flávio, a gente estava super suprimido no terceiro tri do ano passado, falamos aqui que a gente estava understaffed, e a gente conseguiu ao longo do ano recompor um quadro mais saudável aí de 16,5, principalmente para tirar um pouco da sobrecarga das nossas pessoas, de fato, o overload de trabalho que eles estavam, e também para melhorar o serviço. E a gente viu que foi um investimento que fez sentido. Parte também da recuperação de venda, parte da recuperação da venda do autosserviço, parte da redução de perdas, vem também de ter mais equipe em farmácia, então a gente já conseguiu fazer essa recomposição. O que ainda não entrou, mas entra no quarto trimestre, aí sim é um pacote de benefício individual para a parte das pessoas, seja da farmácia, seja dos CDs, que a gente entende sim que é importante ser feito para melhorar ainda mais a nossa Employee Value Proposition, né? Nossa proposta de valor para as nossas pessoas, para tê-las mais engajadas, mais felizes, para reduzir o turnover. Então, a gente entrou com um pacote, de novo, bastante cirúrgico, que nasceu da ponta. A gente fez ao longo do ano um trabalho de escuta profundo com as pessoas dos diferentes cargos, atendentes, gerentes, farmacêuticos, pessoas sem distribuição, para entender o que são as coisas mais relevantes que, se a gente fizesse como empresa, melhoraria a satisfação, o engajamento deles, para a gente não investir em uma coisa no A e eles queriam o B. Então, a gente fez uma escuta bastante criteriosa e entramos com esse pacote de benefícios a partir de 1º de outubro. Eu não posso falar exatamente qual é o montante, mas é algo que a gente acha que consegue digerir, no bom sentido, dentro dos financials da empresa, com as tendências que a gente vem tendo de venda. Eu ainda assim acho que a gente vai ter para o quarto tri uma despesa de venda, não posso dar guidance, menor do que foi o quarto tri do ano passado, mesmo com mais gente na farmácia, mesmo com um pacote de benefícios bem melhor para as nossas pessoas, com as nossas pessoas mais felizes, mais engajadas. Então, tem um pacote aí de investimento nas nossas pessoas que entra no quarto tri, mas, de novo, ela vai vir acompanhado de uma performance financeira também que, no geral,
vem bem. Dos estoques, a sua pergunta também é muito legítima e boa. Tem uma parte da redução do ciclo, quase 40% da redução do ciclo, mais ou menos, vem do GLP-1, que gira muito mesmo, como não tem estoque restrito, chega e o giro é muito rápido, mas tem 60% da redução do estoque, que não tem nada a ver com o GLP-1, é com aquele trabalho estrutural que está sendo feito, que foi feito ao longo do ano por toda a equipe e que está trazendo resultados estruturais de melhoria. A gente acha que ainda tem mais por vir. Então, tem as duas coisas, o GLP-1 uns 40% da redução, os outros ex-GLP-1 uns 60%. Certo, obrigada pela participação. Seguindo então com as perguntas, agora é Daniela Eiger, do XP. Pode seguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minhas perguntas. Eu tenho alguns follow-ups. O primeiro em HPC, né? Vocês comentaram da questão da competitividade. Eu acho que a gente até consegue ver isso efetivamente, né? A gente, aquele nosso tracker mostra que, de fato, vocês estão ficando cada vez mais competitivos e mais próximos ali dos marketplaces, mas ainda tendo um certo prêmio, né? Em termos de preço. Aí aqui é uma pergunta de entender o que vocês acham que é o endgame de vocês nesse sentido de competitividade, né? Se vocês pretendem equalizar isso em algum momento, em alguns produtos que a gente vê batendo mais de frente, né? Ou marcas, de repente, que vocês veem sendo mais agressivas nos marketplaces e até usando isso a seu favor no sentido de negociação. Então, entender um pouquinho como que vocês enxergam essa dinâmica de pricing de HPC, e se vocês já consideram que estão num patamar, enfim, não sei se é sustentável, mas confortável do lado de preço relativo. E aí, especificamente na Black Friday, ainda nessa categoria, entender um pouquinho que você falou que com certeza vão operar melhor, né? O que é esse melhor, né? Porque também, ao mesmo tempo, a gente está vendo um ambiente muito mais intenso de competição entre os grandes marketplaces, né? Então, imagino que o marketing de performance seja bem mais caro, enfim, então, se a estratégia é focar mais nos mesmos clientes, né, com pushes ali e uso de dados de vocês, enfim, então, se puder trazer um pouquinho essa estratégia, acho que seria bacana. E aí, uma segunda em relação a GLP-1, você comentou que você ainda não chegou no double digit, né, de GLP-1, usa essa palavra ainda, e aí comentou dessa questão da oferta limitada como um constraint, que eu acho que é bem óbvio, mas a gente já vê uma disponibilidade maior no quarto tri, até de doses maiores, né, que tem tickets maiores, enfim. Então, entender se vocês já não acham que o quarto tri já pode, esse ainda já acontecer, né, parece que tem já algumas melhoras de ofertas contratadas aí, você mesmo acho que antecipou, acho que foi no call passado, dessa questão de mais doses vindo, né, doses maiores, então só ver como que vocês estão enxergando essa questão da maior oferta. E muito, muito rápido, só a questão do CD da Forbio, quando que vocês esperam que ele seja aberto no Espírito Santo? Obrigada. Obrigado, Daniela. Vou tentar cobrir aqui os seus pontos. Primeiro, o preço relativo, a gente entende e, por agora, a gente sabe que a gente não tem exatamente o mesmo preço das plataformas horizontais e a gente não entende que a gente precisa ter exatamente o mesmo preço. A gente ouviu de vários clientes, de várias pesquisas, que a gente tem outras fortalezas que eles não têm. A grande fortaleza deles é preço. A gente tem, primeiro, uma garantia de procedência total. E os clientes sabem que para vários produtos que eles compram, de fato, eles não têm a segurança e a garantia e nem conhecem todos os sellers, eles preferem para alguns produtos, para garantir a procedência, comprar conosco ou com as grandes redes, estão dispostos a pagar algum premium em algum momento por isso. Segundo, a gente tem entrega em 60 minutos, coisa que nenhum marketplace horizontal tem. Então, a gente tem outras ferramentas na nossa oferta de valor para o cliente que fazem com que a gente não tenha que operar exatamente no mesmo patamar de precificação que eles. Agora, também não podemos ficar tão desposicionados. Hoje, como você mencionou, a gente se aproximou, do segundo para o terceiro tri, entendemos que a performance volta para o duplo dígito, é onde queríamos estar, e, de fato, estamos vendo que isso é suficiente para ter uma performance saudável, que a gente soma esse preço mais aproximado com as outras atributos que a gente não tem, que os marketplaces, que a gente tem, aliás, os marketplaces não têm, a gente fica com uma oferta de valor competitiva. Mas, de novo, temos uma lupa e, obviamente, se em algum momento a gente achar que tem que investir um pouquinho mais, a gente vai investir. A segunda parte da sua pergunta é boa. Sim, acho que nós prevemos todos, né,
uma guerra mais sangrenta entre as plataformas no geral, agora nessa Black Friday, já teve as guerras aí do frete grátis que pouco nos impactou, mas eu acho que a tendência é que tenha muita agressividade. O que a gente pode garantir é que a gente, da nossa parte, está com uma ambição de crescimento de venda, independente do que os outros vão fazer, bem maior do que a gente tinha no ano passado. Temos um target, um acordo, um mini JBP com as indústrias de quais são os targets que a gente quer alcançar de vendas, que são bem superiores ao do ano passado, com recomposição de margem negociada, a gente vai fazer a nossa parte melhor do que a gente fez o ano passado. Agora, tem um contexto competitivo que dirá como vai ser o final dessa história, mas a gente está bastante confiante e seguro que vai ter uma Black Friday melhor, mesmo com a guerra aí, o oceano vermelho aí da competição na Black Friday. A outra, eu acho que é o CD da Forbil agora, né? Ou tinha alguma... GLP-1, a questão dos tickets. As doses diferentes. As doses. Como eu te falei, a gente no terceiro TRI não chegou no acumulado, agregado do terceiro TRI nos double digits. Eu acho que isso em algum momento, eu não posso falar se vai ser no quarto TRI ou não, vai passar do duplo dígito. Tenho bastante convicção com a disponibilidade. Não precisa nem chegar o genérico ou os licenciados para isso. Eu tenho convicção que no curto prazo, quando tiver um mês cheio de disponibilidade de estoque de todas as apresentações, de todos os produtos, eu apostaria que passa, não sei exatamente quando isso vai ser, porque aí o abastecimento não está na minha mão, o abastecimento está na mão da indústria, mas eu estou otimista com o aumento de penetração dessa categoria. E o CD da Forbil, os CDs da Forbil são bem menores, né? Eles são CDs de 1.000 metros quadrados, eles são rápidos de construir, de pôr de pé, eles têm pouca automação, então, de fato, essa semana a gente está assinando o contrato efetivo, então já está negociado, já sabemos onde vai ser, está tudo certo, então em detalhes finais de negociação de contrato, eu até falei com o CEO da Forbil hoje de manhã, porque eu previ essa pergunta, eu falei, já está assinado? Ele falou que está assinando essa semana, e aí uma vez assinado, de fato, colocar o CD operante é rápido, é uma questão, de fato, tem pouca automação, espaço pequeno, é uma questão de abastecer o CD e aí começar a colocá-lo em operativo. Um ponto só que eu queria complementar aqui na sua resposta, Raduan, do HPC, é uma questão de... A gente começou o ano, ou acabou o ano passado, nessa criticidade da competitividade versus os marketplaces, né? E que ficou claro, a gente foi capaz de retomar esse negócio. O crescimento que a gente teve de HPC nesse trimestre, ele está em linha com o crescimento do mercado, que sai eventualmente um pouquinho acima. A gente foi capaz de, em 6 meses, digerir um headwind de 5 pontos de velocidade de crescimento para essa categoria. Então, foi super positivo. E acho que é importante mencionar também que a gente conta com apoio irrestrito da indústria para poder exercer essa presença que a gente tem, né? A nossa tese de crescimento em volta do HPC, ela está muito relacionada a essa parceria. Então, a parceria, ela traz benefícios, a parceria, ela traz sortimento exclusivo, né, específico para a gente, que não pode encontrar em outro lugar, e essa questão toda da omnicanalidade também para a gente é muito importante. As nossas consultoras de beleza dentro das lojas, das farmácias, tal. Então, tudo isso são atributos importantes nessa competição versus marketplaces digitais. A gente não acha que esse jogo é um jogo que a gente fica atrás de forma nenhuma. Muito bem, vamos seguir com as perguntas. Agora a participação é de Leandro Bastos, do Citi. Oi, bom dia, Raduan, Flávio, obrigado. São 2 perguntas rápidas aqui. A primeira, na parte de despesas, você comentaram um pouquinho sobre selling, né? Agora um pacote de reforços, né, nos benefícios. Eu queria perguntar especificamente sobre Jornada 5.2, se é uma política que vocês pensam em implementar. A gente vê alguns casos de competidores aqui em São Paulo, especificamente rodando nesse novo esquema. Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre essa opção. Essa é a primeira pergunta. A segunda é um update sobre as subvenções, né? No último TRI, vocês voltaram a reconhecer ali uma parte, né? Acho que em 3 estados, com base nas liminares. Queria entender se teve alguma evolução de lá para cá e quanto que, hoje, do potencial que vocês vêm reconhecendo ali na parte de RPJ. São esses os pontos. Obrigado. Eu só vou pedir para você repetir a segunda pergunta, que veio muito cortada, que a primeira está clara, mas a segunda, por favor, desculpe. Não, claro. Tá melhor agora? Tá. É um update sobre
a subvenção de investimento, né? No último TRI vocês voltaram a reconhecer, né? Acho que com base em liminares em 1 de 3 estados, só para entender como isso evoluiu e quanto do potencial aqui que vocês vêm reconhecendo para a partir de RPJ. Obrigado. Obrigado, Leandro. Eu vou pegar a primeira e o Flávio pega a segunda aqui. Então, sim, está na nossa agenda fazer uma conversão de jornadas nas farmácias de 5x2. Acho que tem um pouco de confusão nessa história, que são dois assuntos diferentes. Uma coisa é a carga horária das pessoas, e a carga horária das pessoas é 44 horas semanais. Uma outra coisa é para esta carga horária qual é a jornada. Quando as pessoas, no momento do Covid, passaram a ter uma jornada híbrida, elas não reduziram, em teoria, a carga horária. A carga horária seguiu sendo a mesma, só que a pessoa, em vez de vir aqui 5 dias por semana, vinha 3, 2 em casa, mas ninguém mexeu na carga horária. 5x2 aqui é a mesma coisa. A carga horária das pessoas não muda, é a mesma 44 horas por semana, mas a pessoa tem duas possibilidades de cumprir essa carga horária. Ou ele vem 6 dias por semana, trabalha 7 horas e 20 por dia, só tem um dia de descanso, fica com muito pouco tempo para sua vida pessoal, ou, de fato, ele vem 5 dias, nesses 5 dias ele trabalha um pouquinho a mais por dia para cumprir a jornada dele, de tal forma que o benefício desse esforço incremental diário, ele tem um dia a mais de folga, é um dia a menos que precisa pegar condução, um dia a menos que precisa, enfim, passar por toda esta jornada. Mais uma vez, mais do que uma imposição e uma decisão da nossa cabeça, a gente fez muita escuta das pessoas para entender se isso era o desejo da maioria. A gente já tinha feito isso com uma parte dos nossos estados, com o cargo de farmacêutico, já faz uns 8, 10 anos que a gente tem quase 30% a 40% dos nossos farmacêuticos em alguns estados que já estavam assim. No ano passado, a gente converteu todos os farmacêuticos da rede, são 14 mil das 70 mil pessoas hoje, para essa jornada, e agora, no começo, ainda nesse ano, a gente também converteu os supervisores, estamos em transição para os outros. Nada na vida é um consenso. A gente ouviu muito nessa escuta das pessoas o que era relevante para eles, o quanto eles prefeririam, na média, o 5x2. A gente até em alguns estados, junto com o sindicato, convocou, dependendo do estado, a população relacionada ao sindicato para fazer uma votação, entender o que era a preferência coletiva, e geralmente, na média, 75%, 3/4 das pessoas preferem essa jornada de 5x2. Então, sim, está no nosso... não é que está no nosso radar, a gente já está convertendo a escala para 5x2, já convertemos de alguns cargos, vamos acabar convertendo. A gente se adaptou em fazer os ajustes de quais, então, tem que ser os horários de entrada e saída das pessoas para não impactar o serviço ao cliente, e já adaptamos esses horários. Eu acho que está indo super bem e as nossas pessoas estão mais contentes por isso. A gente está fazendo isso, sobretudo, por elas, por nós, com as 44 horas semanais das pessoas, a gente consegue atender o cliente das duas formas. A gente está fazendo pelo que é o melhor para as nossas pessoas, que é importante para nós ter as nossas pessoas felizes e com mais tempo livre, né? Com mais tempo, esses 2 dias de semana, para eles estarem com as famílias, né? Não aplica para todo mundo, o gerente é um pouco diferente, o gerente tem folga mais de final de semana, enfim, tem uma série de especificidades aqui, mas está avançando essa agenda. Quanto à subvenção, Leandro, assim, no cenário fiscal, nada mudou, tributário, nada mudou, a gente continua com a mesma posição nesse trimestre que a gente tinha, ou interpretações nesse trimestre que a gente tinha no trimestre passado, tá? Então, isso daí está estável. O que aconteceu nesse trimestre, que é a questão da DIFAL da 4Bill, que são 70 milhões de reais que afetam o nosso resultado positivamente, é um caso específico de lá de 22. Então, como teve um julgamento aí ao longo das semanas passadas em nosso favor, então a gente foi capaz de reverter. Fazendo até menção ao Eugênio aqui, que falava de algumas coisas bacanas, né, da nossa empresa, a gente é uma das únicas empresas que retira a rentabilidade adicional. A gente puxa para baixo os ganhos tributários, né, e deixando bem claro que isso aqui é uma situação pontual. Então, são 70 milhões de reais no nosso resultado, no EBITDA e no lucro líquido, que a gente está normalizando, tirando isso do resultado, porque a gente entende que isso são resultados de passados da empresa. Ok, então vamos seguir com as perguntas. Agora a participação é de Robert Ford, do Bank of America. É com você. Bom dia, Raduan, Flávio, e parabéns pelos resultados. Qual é o impacto das programas Ultrafarma no último
no aumento da participação no mercado de vocês e como devemos pensar sobre a Alta Pharma daqui para frente. E além de acomodar os fornecedores de Forbil, há outros benefícios que devemos considerar no novo sede de Espírito Santo. Obrigado. A gente não... Obrigado, Bob. Obrigado por parabenizar o resultado do TRI, inclusive. Mas a gente não tem na ponta do lápis mensurado qual é o efeito Ultra Pharma aí do evento que aconteceu. O que eu posso te garantir, de qualquer forma, é que o nosso ganho de share no estado de São Paulo já precedia os acontecimentos da Ultra Pharma. Então, a gente já vinha com uma performance muito positiva de crescimento no estado de São Paulo, bem antes das ocorrências específicas, seja o crescimento de farmácias maduras já era muito sólido, seja a nossa expansão já vinha vindo com muita tira, então não dá para colocar na conta dos desafios específicos da Ultra Pharma esse nosso crescimento que vem sendo já muito sólido desde antes disso, já vem há alguns anos um crescimento bem forte. A segunda pergunta, o que foi mesmo? Do Espírito Santo. O CD do Espírito Santo. Amanhã, inclusive, eu estou indo, e uma equipe aqui está indo para o Espírito Santo para inaugurar oficialmente um novo CD nosso, da RD, das farmácias, né? Um CD inteiro automatizado. Acho que a gente quer até mostrar para vocês no RD Day, que a gente vai falar em breve, uns vídeos. Então é um CD bastante inovador, com muito mais automação, com aqueles robozinhos, são aqueles besourinhos lá que tem muito menos intervenção manual, né? Uma mesma caixa consegue ter uma capacidade produtiva muito maior, né? Servir muito mais farmácias e com custo operacional muito menor. Acho que se isso funcionar, abre também espaço para a gente fazer uma revisitação na nossa base de CDs atuais e para os novos. Então, acho que tem esse CD que está inaugurando e depois tem um CD do Forbil, que é uma outra história, né? Esse CD vai abastecer as farmácias do Espírito Santo, a gente já tem uma operação forte no Espírito Santo, deve abastecer um pedaço do Rio de Janeiro, principalmente o pedaço que está mais próximo da fronteira do Espírito Santo. Então, acho que é um CD... A gente, como abre 350 farmácias por ano, na média, 330, né? 330, 350, desculpa, estou arredondando, mas a gente acaba tendo que construir a cada ano um CD adicional exatamente para acompanhar o crescimento das farmácias. Esse ano do Espírito Santo já tem outros CDs e caixas contratadas em outros estados para a gente continuar tendo um diferencial no serviço, no abastecimento, na logística. Muito bem, seguindo com as perguntas e respostas. Obrigada, Robert. Agora a pergunta é de Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Raduan, Flávio. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas, voltando no tema do GLP, Raduan, você mencionou por cima alguma, né, uma expectativa de crescimento de mercado, né, com a queda das patentes. A minha única dúvida é como é que vocês enxergam a questão dos economics, né, do GLP pós a queda de patente. Eu sei que é difícil ter essa conclusão nesse momento, mas se você pudesse, né, ser o melhor guess hoje vis-à-vis o que é a margem do genérico hoje. Né? Acho que está super clara a dinâmica do lucro bruto caixa nominal, crescente, isso é o mais relevante, eu concordo, mas só para ter uma ideia de economics, qual é o melhor palpite que vocês têm hoje? Essa é a primeira. E a segunda, Raduan, acho que um tema muito interessante que você falou na sua abertura né, quando você estava sentado nessa cadeira no primeiro semestre, você não tinha essa expectativa de estar tão bem agora no segundo semestre, né, com o top line crescendo tanto e etc. A minha dúvida, Raduan, o que aconteceu assim na sua visão que surpreendeu tanto? Se você pudesse elencar os 2, 3 principais pontos que surpreenderam vocês positivamente ao longo dos últimos 6 meses, digamos assim, né, para estar essa dinâmica melhor agora no segundo semestre. Seria legal te ouvir um pouco sobre isso também. São essas duas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gastim. Obrigado pelas perguntas. Eu posso te dar o meu palpite, que eu acho que o meu palpite não vai ser mais qualificado que o seu ou de outras pessoas no que vai acontecer com o GLP-1, né? A gente vem procurando estudos de todos os lados, a gente tem no nosso conselheiro um conselheiro médico, para quem a gente também pergunta um pouco de quais são as perspectivas. A gente hoje estava lendo um estudo, né, Flávio, da McKinsey, para tentar pegar referências. Acho que existe um consenso que, quando aumentar o acesso via o genérico, a demanda deve aumentar nos próximos anos, deve no mínimo triplicar ou quadruplicar versus o que está sendo uma demanda agora
do ano de 2024, no segundo semestre, pelo menos, do que foi 2025. 2024 não, porque era, de fato, nem Mounjaro tinha, mas deve triplicar mais ou menos a demanda nos próximos anos, com um preço médio que pode cair mais ou menos pela metade. O preço médio cair pela metade não significa a rentabilidade necessariamente cair pela metade, porque aí, de fato, entra com genérico, etc. No agregado do todo, a gente segue acreditando que a massa de margem bruta gerada cash, no saldo desses efeitos, será positiva e será melhor, principalmente pela multiplicação do acesso. Então, a gente não tem a ponta do lápis dessas contas, mas a gente entende que o cash margin gerado do total do GLP-1 vai ser maior, mesmo com preço médio menor, mesmo com a margem talvez caindo um pouco, exatamente por essa amplitude de acesso, aumento de acesso. Então, acho, mas de novo, é o meu palpite, mas o tempo dirá, né? É o que a gente tem estudado e a gente tem tentado obter essa resposta de maneira cada vez mais precisa. A gente conversa muito com as indústrias para pegar a perspectiva delas, a leitura delas, mas acho que é o máximo que eu posso te oferecer da minha opinião. O segundo, o Gastim, eu tenho que tomar cuidado também, porque poucas pessoas confiam tanto na empresa quanto eu confio. Eu, de fato, tenho 13 anos de uma jornada nessa empresa, conheço por dentro dela, pelos trajetória que eu fiz até ter essa oportunidade, as fortalezas que ela tem, as fortalezas que vão desde a ponta da operação, da cultura, passando pela fortaleza logística que foi construída, passando pela expansão que também esteve comigo, passando pela qualificação da equipe da matriz, que teve uma evolução muito grande principalmente nos últimos 5 anos, com o que a gente fez de transformação digital, etc. Então, os caminhos que eu percorri nesses 13 anos me davam muita confiança e certeza do potencial que essa empresa tem para o futuro. Então, quando eu digo que do primeiro TRI, o segundo, eu não imaginava este tamanho de resultado agora para o terceiro, de novo, não é por falta de confiança na equipe, nas pessoas, eu acredito, acho que mais do que todos nessa empresa, mas, de fato, é um degrau muito forte num período de tempo muito curto. Você sair de 10 bilhões de venda para 12 bilhões e 200, sair para um EBITDA estrutural de 7,5, quando o EBITDA estrutural para um terceiro TRI era 7, vocês usam um termo que a gente era priced to perfection. Na época que a gente era priced to perfection, o nosso EBITDA do terceiro TRI era 7, e a gente era priced to perfection. Agora a gente deu um EBITDA de 7,5, que é 50 bips acima dos momentos em que a gente era priced to perfection. Então, de fato, eu acho que a velocidade e a intensidade de crescimento foi muito grande, e a principal razão para mim foi a empresa saber, mesmo partindo das fortalezas que a gente tem, do orgulho que a gente tem do que a gente construiu dos 120 anos de história, ao mesmo tempo a empresa ter tido a humildade de entender que a gente possa ter por 2, 3 trimestres desviado um pouco o olho da bola, derrapado um pouco na nossa operação, e a empresa soube rapidamente reconhecer isso, pôr a sandália da humildade, entender que tinha uma lição de casa que era nossa, que não tinha nada a ver com o mercado, e soube fazer os ajustes rápidos em estrutura de custo, em estrutura corporativa, em saber dar destinação para esses recursos no lugar certo. Se a gente tivesse destinado essas eficiências para o lugar errado, não teria gerado o retorno. Então, acho que foi um trabalho conjunto nosso, da liderança, com o conselho nos apoiando, com a equipe da matriz e das operações respondendo, que fez a gente ter essa aceleração tão boa de resultado como a gente teve agora para o terceiro TRI. Então, acho que a capacidade de gestão da empresa, somada aos ativos que sempre estiveram aqui. A empresa construiu ativos que não é 1 ou 2 trimestres ou 3 que fazem com que esses ativos desmoronem. Os ativos aí estão, eu vou falar um pouco disso no final. Então, eles não garantem automaticamente resultados permanentemente bons. Os números do quarto TRI do primeiro mostraram isso, mas eles também não se desmoronam, não se desconstroem porque teve um TRI ou outro ruim. Então, os ativos estavam lá e a gente conseguiu colocar nossa energia, nosso foco, nossa atenção aonde a gente tinha que colocar, com humildade, reinvestimos em proposta de valor para os clientes, reinvestimos em proposta de valor para as nossas pessoas, e os resultados estão vindo. Muito bem, obrigada pela participação. Rodrigo, agora é com você, Thales Granello, do Safra. Bom dia, Raduan. Bom dia, Flávio.
tem uma pergunta aqui em relação ao G&A, pensando nesse crescimento que você tem no online, principalmente puxado aí pelas canetas, pelo GLP-1. Pensando que esse é o segundo trimestre que você mantém em 2,6 e que a sinalização da companhia é que esse ritmo de despesa deve continuar aí, mas esse crescimento do e-commerce não volta uma necessidade de você investir nessa linha de novo, que nem foi no passado? E minha outra dúvida é se, em relação à alíquota de perdas, imposto sobre receita, esses 10 bips que você melhorou no quarter over quarter, no year over year, é basicamente diminuição de perda, de roubos especificamente, ou teve alguma a questão de eficiência nos estoques ali, né, de mercadorias, talvez influenciou um pouco nessa linha? Obrigado. Obrigado, Thales. São excelentes perguntas. A primeira, eu acho que ela é muito importante para a gente fazer um esclarecimento. A redução e a reestruturação que a gente fez na empresa para operar com mais leveza, mais agilidade, mais eficiência, não reduziu a capacidade de entrega e criação do corporativo. A gente talvez tenha tido, nesses últimos 6 meses, o maior volume de entregas e de releases no digital que a gente teve, se comparar com o histórico, mesmo tendo feito essa reestruturação. Por que isso foi possível? Por uma série de fatores. Primeiro, porque a própria equipe vai ganhando maturidade, experiência e capacidade de criação e desenvolvimento. Segundo, que a gente usa bastante AI generativa para desenvolvimento de código, que ganha um monte de produtividade e eficiência, né? A gente, como equipe, não só aproximou muito o digital das áreas diretas de negócio e criou muito mais proximidade para realmente desenvolver as coisas que fazem a diferença para os nossos clientes. Então, essa é uma pergunta importante que permite esclarecer que a reestruturação que a gente fez de redução do custo corporativo não foi às custas de piorar as entregas ou piorar o desenvolvimento do nosso futuro, das coisas que a gente acha importante. Falando de novo especificamente do digital, a gente continuou tendo um NPS nos aplicativos melhor do que a gente tinha, a gente continuou tendo um NPS da entrega melhor do que a gente tinha, e a gente está com um índice de recorrência dos clientes de 66%. Todo trimestre, de toda a venda que a gente tem digital, já 2/3 já é de cliente recorrente, que já se acostumou, que gosta da jornada. Então, a gente vai continuar investindo na construção do nosso futuro, que é o que a gente chama da nossa ambidestralidade. A gente tem que ter eficiência, tem que operar com a maior eficiência possível, mas isso não pode ser às custas de não investir no futuro. Isso está no nosso radar e a gente está sendo bastante cuidadoso. Então, a gente vai continuar investindo no digital, vai continuar sustentando essa operação digital, mas isso não significa que, para isso, a gente precisa ir para um G&A de 2,8 ou 2,9 ou voltar por 3. Isso não vai acontecer. Então, essa é a primeira parte. A segunda, da perdas, eu acho que é uma soma de várias coisas também, novamente, né? É um pouquinho de redução de furto em farmácias, um pouco parte de ações que a gente tomou específicas, mas parte da gente ter um pouquinho mais de equipe em farmácia, um pouquinho de menos produto que a gente chama de impróprio vencido, né? Que produto que chega na validade, que a gente também conseguiu diminuir ao longo do tempo. Então, é uma soma de um plano de ação. Aqui, perdas não existe uma bala de prata mesmo. Perdas é a soma de um monte de microações que atacam pontos diferentes que, somados, vão melhorando, e a gente está bastante confiante que a gente vai seguir nessa tendência de queda, mas não foi uma coisa só, foi uma soma de várias pequenas coisas. Muito bem, então vamos fechar a sessão de perguntas e respostas, agora com a participação de Rubem Couto, do Santander. É com você. Bom dia, pessoal. Sei que a gente estourou o tempo. Obrigado aí pelo espaço. Podem comentar rapidinho sobre Impulso? Acho que tem um ano que a Fabiana assumiu a área. A gente chega agora aqui, Black Friday, o online de vocês indo super bem. Só para ouvir um update em relação à expectativa que vocês têm, não quarto tri, mas para 26 para frente, e se passa a virar aí uma fonte de geração de resultado para vocês investirem em outras áreas, enfim, o que vocês puderem dividir de novidade, seria interessante para pegar um update. Obrigado. Flávio pode me complementar. Eu acho que segue indo muito bem, muito dentro do que a gente esperava em termos de crescimento. Está crescendo muito mais do que está crescendo as receitas do nosso core, como é esperado. A gente segue com um crescimento que vai ser para além de duplo dígito por um bom tempo, mas por um bom tempo mesmo.
Acho que claramente a Fabi, junto com a equipe como um todo, tem feito um bom trabalho e tem avançado bem dentro das expectativas. O problema que a gente tem, que é um bom problema, se voltar lá aquele primeiro slide, o nosso EBITDA do trimestre foi de 900 milhões. É quase 1 bilhão o EBITDA num trimestre, quase 3,5, 4 bi no ano. Para alguém ter uma operação ou algo que faça diferença dentro de uma massa de EBITDA de 4 bi, precisa de um crescimento relevante, não basta 2, 3 anos. Então, a gente está no caminho certo, está na casa dos milhões de contribuição, de margem de contribuição para o negócio, mas, de novo, dentro de um business que já tem um EBITDA de quase 4 bilhões ano, 3 bilhões e meio. Então, vem ajudando, qualquer fonte de receita ajuda, a gente segue otimista com o futuro do business, do mesmo jeito que qualquer fonte de receita ajuda, qualquer saving de despesa também ajuda, e é de grão em grão que a gente vai somando. Então, está dentro do esperado, estamos felizes, a Black Friday é uma boa oportunidade de alavancar o impulso junto com os nossos anunciantes, com os nossos fornecedores. De fato, é o período mais propício para a gente levar para um outro patamar. A gente fez evoluções nas experiências no que a gente oferece para os anunciantes, de mensuração de resultados, de capacidade de leitura de impacto do investimento feito, coisas que eram super importantes e que só vão fazer com que a gente consiga capturar ainda mais parte desse share dos anunciantes do que eles investem, mas vai indo bem. Acho assim, só para complementar aqui em 2 segundos, é uma questão de um uso cada vez maior de inteligência artificial na atividade também, né, que tem feito a gente ganhar escala e ganhar mais profundidade nas entregas que a gente tem feito. Né, a Fabi está liderando essa iniciativa, mas em conjunto também com várias outras áreas dentro da empresa. Então, hoje, a questão do Ads está sendo negociada ou tratada em conjunto com todo o trade da empresa para dentro dos fornecedores, então trazendo uma proposta de valor muito maior do que somente o Ads. Então a gente está olhando várias frentes diferentes e com isso a gente continua capturando um retorno, um ROI muito maior do que a média desse tipo de atividade dentro de outras empresas ou de outros provedores de serviço. Então a gente entende aqui que tem bastante vento na vela para continuar crescendo essa atividade pela frente. Muito bem, e a sessão de perguntas e respostas, então, está encerrada, e agora os nossos executivos darão suas considerações finais. Eu acho que primeiro, deixa eu ver se tem um slide aqui, vai o convite para o nosso RD Saúde Day, né? A gente vai ter o nosso RD Day no dia 1 de dezembro, será proceduralmente dentro de um mês, vai ser aqui na Matriz das 2h30 às 6h, então aguardamos vocês, eu acho que é a chance, mais do que ver o Raduan, de ver todos os executivos, que é quem está de fato no dia a dia operando esse negócio, mais do que ver eu, o Flávio, que a gente tem se visto. Então, estão todos convidados, será um prazer recebê-los e abrir, explorar um pouquinho mais por dentro as nossas estratégias, o que a gente tem feito para construir um futuro ainda melhor. Então, estão todos convidados, marquem já na agenda a data, aguardamos vocês aqui. Acho que, para além disso, alguns comentários finais. Primeiro, eu vou repetir o óbvio, apesar de óbvio, sempre vale a pena ser repetido, que é um agradecimento a todas as nossas pessoas. Esse resultado que a gente segue acreditando que foi muito forte e sólido no terceiro TRI, não é um resultado do Raduan, nem do Raduan só com o C-Level, é um resultado das 70 mil pessoas que a gente tem nessa empresa. A gente, este mês, deve atingir 70 mil pessoas, pessoas únicas, pessoas que têm uma cultura nossa, uma cultura de cuidado, de atendimento, pessoas que estão nas farmácias, nos CDs, no saque, na matriz, nas diversas áreas da matriz, e que são quem, de fato, construiu e entregou esse resultado do terceiro TRI acima do que a gente poderia esperar. Eu percebi que foi dentro do que vocês esperavam. Se é isso, tem um sinal bom disso. Então, de fato, vocês confiam e acreditam bastante na nossa força. Se vocês já esperavam um resultado do terceiro TRI tão forte, é porque vocês mesmos, de fato, talvez tenham recuperado a confiança que pode ter se abalado em algum momento. Mas a gente segue muito contente mesmo com a entrega do terceiro TRI, o que aumenta o otimismo para o quarto TRI, para o ano de 2026 e para o que está por vir. Eu reforço, vocês têm e continuarão tendo meu compromisso de ser o mais transparente possível nos momentos de alegria e de tristeza. Quando tiver contexto mais duro, eu vou vir aqui de maneira transparente falar como eu enxergo. Nos momentos também de mais solidez e mais bonança, eu também vou vir aqui sem também engrandecer ou dourar a pílula, fazendo teatro, falando exatamente o que eu acredito. Acho e sigo acreditando que o melhor ainda está por vir. Essas empresas já têm 120, 90 anos de história, já tem muita coisa que se orgulhar, mas eu tenho convicção absoluta que o melhor está por vir.
Os ativos construídos nessa empresa são moats, são defesas difíceis de replicar. Marcas construídas ao longo de 120 anos, com credibilidade, com confiança, com uma cultura de cuidado que o cliente claramente reconhece, não se constrói de um dia para o outro. Os pontos e a proximidade que a gente construi não é proximidade no meio de esquina sem estacionamento, é proximidade nos melhores pontos dos bairros, não se replica do dia para a noite e não é todo mundo que consegue fazer isso. O capability digital que a gente construiu, que a gente investiu bastante, muitos dos players nem têm essa capacidade financeira para investir, cria um moat muito grande. As 70 mil pessoas que a gente tem, que já tem a nossa cultura, que crescem aqui dentro através da carreira interna, todos os gerentes ou entraram como farmacêutico, ou entraram como atendente 1, todos os regionais fizeram carreira, os diretores de operação, por aí vai, são moats e fortalezas muito difíceis de serem replicadas. A gente já teve estrangeiros que vieram para o Brasil e não conseguiram ter sucesso na operação, já teve supermercados operando redes de farmácia e tiveram dificuldade, e não é qualquer plataforma digital horizontal que vai ter facilidade de entrar e ter sucesso. Então, é, de fato, um mercado bastante específico, tem players, principalmente nós, que, de fato, já construíram moats muito claros e fortes e sólidos, e se a gente somar esses ativos com a nossa capacidade como liderança, que eu acho que a gente está demonstrando de ser humilde, de focar a energia da empresa no que realmente faz a diferença, no que é relevante para o cliente, no que é relevante para as nossas pessoas, resguardando a operação e execução do presente, mas ao mesmo tempo construindo o futuro na medida certa, na velocidade certa, a soma desses ativos com esta capacidade deste time inteiro, não só da liderança das 70 mil pessoas, me faz acreditar no fundo do meu coração que o melhor está por vir e que a gente ainda vai ter momentos de muita alegria aqui nesses calls e vamos distribuir muito cuidado e ajudar a construir uma sociedade mais saudável como a gente tem feito. Então, deixo o meu abraço a todos, o agradecimento pela confiança em nós, pelo interesse no call e nos vemos, se não no próximo call aqui, nas próximas conferências. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada por estarem conosco. A teleconferência de resultados da RD Saúde está encerrada e desejamos a todos um ótimo dia.